Pode tomar o seu assento. Me cubra das suas orações nessa noite, porque eu não estou bem de saúde. Martim pegou uma infecção na garganta forte, passou para o pai dele. Ele teve que ir para o hospital, ele já está no antibiótico, mas de ontem para hoje a coisa ficou um pouco difícil na minha voz, então eu estou com um chazinho aqui, igual aquela senhora bem idosa que pregou aqui uma vez, pediu um chá, como que é? Tânia Tereza, bem velhinha, né? Mas palavra boa, né? Quando eu ficar velho, talvez dê tempo da palavra ficar um pouquinho melhor. Aí vai ser bom para os ouvidos de vocês. Gente, nós estamos numa série, que é a série Livre-se. Fala assim comigo, livre-se. E eu estava justamente pensando sobre essa série e sobre o título dessa série, Livre-se. E foi engraçado que quando a gente foi decidir essa série na reunião de pastores, a gente ficou muito perdido em relação ao nome, mas não existia um nome que podia traduzir aquilo que a gente estava pensando, que era sobre livrar-se de algo. E é engraçado que o nome dessa série não é melhore, não é se esforce mais, não é pensa um pouquinho melhor, não é, ei, você pode mais um pouco, é livre-se. Sabe o que significa isso? Significa que nós estamos carregando bagagens que talvez nós não devêssemos carregar. Significa que nós estamos carregando no nosso coração algumas coisas que nós não devemos carregar. E aí nós estamos no 3º domingo sobre isso. E o 1º domingo, o pastor Sidney ministrou aqui sobre se livrar do orgulho. Vocês lembram disso? E eu tenho certeza que os corações orgulhosos foram quebrados naquele dia, inclusive o meu. Eu fui transformado pela palavra do Espírito Santo naquele dia, através da vida do meu pastor Sidney. E aí na semana seguinte, o pastor Alessandro veio aqui e pregou sobre livre-se da procrastinação. E aí eu falei, não é possível, eu descobri que eu era orgulhoso, agora eu sou procrastinador também, tem alguma coisa muito errada comigo. E aí durante essa semana eu pensando sobre essa mensagem e pensando que a direção do Espírito Santo para a nossa igreja nesse momento, nesse mês, é muito simples. E o motivo da série existir é porque nós não chegamos aqui, nesse culto, nessa noite, nesse dia, nós não chegamos aqui de mãos vazias. Mas nós estamos carregando algo. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está carregando uma malinha aí junto com você. E você que é marido e mulher, não insinue que a sua esposa é essa mala. E você que é esposa, pelo amor de Deus, não insinue que o seu marido é esse mala todo. Que talvez ele até seja. A realidade é que todo mundo entrou aqui, nessa noite, carregando alguma coisa que não é sua. Que não é para você. E sobre essa coisa, a palavra de Deus nessa noite é, ei, presta atenção, abra todos os seus ouvidos e livre-se. E você pode estar pensando, e a gente pode estar falando sobre pecados. Então o livre-se em relação ao pecado é sobre aquilo que a gente faz escondido. É sobre aquilo que a gente faz quando a gente pensa que Deus não está conosco. Quando a gente pensa que os olhos de Deus não estão sobre nós. Quando a gente, às vezes, se tranca no nosso quarto, quando a gente se tranca no banheiro, quando a gente acessa lugares que nós não devemos acessar, e aí sobre esse pecado, sobre esses pecados, que acabam sendo aqueles pecados de estimação, a gente vai carregando aquilo. E aquilo começa a fazer parte de nós, mesmo que não esteja estampado no nosso rosto. Aquilo está dentro do nosso bolso. E aí no domingo, aqui no culto, a gente carrega uma carinha de santidade. Mas no nosso trabalho, na segunda-feira, a gente comete atrocidades que ferem a presença de Deus nos nossos corações. E Deus está dizendo para a gente, ei, livre-se, eu tenho liberdade para vocês. Mas tem 2 tipos de coisa aqui. Nós podemos falar que essas bagagens, essas coisas que nós carregamos são de fato relacionados ao pecado, mas nós podemos falar também sobre um aspecto que quase ninguém fala, que é sobre aquilo que nós não escolhemos, porque o pecado nós escolhemos. E eu queria que você repetisse
algo que eu quero que você repita para você. E eu vou fazer isso porque essa semana foi, na sexta-feira, a primeira reunião de pais e mestres que eu tive por conta do meu filho Martim, que está na escola. E é totalmente loucura um pai numa reunião de um menino de 1 ano e 9 meses. E aí lá a professora me falou um monte de coisas sobre o Martim. E uma das coisas que ela falou é que eles ensinaram o Martim que a nana e a chupeta é só para o momento que ele vai dormir. Mas em alguns momentos do dia ele sente a saudade da nana e da chupeta. E aí ele vai no armário, porque fica tudo exposto lá na escola dele, fica tudo exposto assim, e eles vão e pegam as próprias coisas. Mas ele sabe que ele não pode pegar aquilo quando não é hora de dormir. E aí ele vai para frente daquilo e fala assim: Pepeta, nana, não. Pepeta, nana, não. Não é agora, é só na hora de dormir. E aí ela falou, ele dá uma bronca na Pepeta e na nana, mas aquela bronca que ele está dando é para ele. Ele está falando para ele mesmo. Então eu quero que você repita uma coisa. Repita assim comigo: o pecado que eu cometo é o pecado que eu escolho. E aí deixa eu te falar uma coisa. Jesus escolheu você. E às vezes, mesmo Ele tendo te escolhido, mesmo o sangue dele tendo passado por você, você escolhe o pecado quando você tem a oportunidade de escolher. Você escolhe a transgressão, você escolhe a divisão entre você e o seu pai. Então a gente pode estar falando sobre isso, só que a gente pode estar falando também sobre algo que alguém um dia decidiu que ia te entregar. Um rótulo. Alguma coisa que alguém falou sobre você. Sabe aquela coisa, você não serve para nada. Sabe aquela coisa, você parece o seu pai. Quem aqui já ouviu essa frase? Eu não estou falando para você, tá bom? Mas alguém falando para algum filho assim: você é igualzinho seu pai, no sentido pejorativo. Quem aqui já ouviu alguém falando? A maioria das pessoas aqui ouviram alguém falando: você é igualzinho seu pai. E aí vira para o marido e fala assim: você é igualzinho a sua mãe, quando a mulher tem problema com a sogra, né? Você é igualzinho a sua mãe, aquela louca. Aí já vira um negócio. Aí é sempre, você estraga tudo, você quebra tudo, nessa família ninguém presta, ali sempre tem alguém que está enrolado, você não ganha dinheiro, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo. E o problema nunca é quando nós ouvimos algo desse tipo. O problema sempre vai ser quando a gente pega essa sentença e a gente veste aquilo como se fosse nosso e a gente sai andando por aí, ano após ano, dia após dia, acreditando: eu de fato não sirvo para nada, eu de fato sou a parte ruim da minha família, eu de fato sou um perdedor. E eu estou falando isso para vocês com conhecimento de causa, porque por muito tempo eu me senti assim. Eu estudei na mesma escola que minha irmã estudou, ela 2 anos mais velha que eu, e ela tirando notas boas sempre, e eu tirando notas péssimas sempre. E muitas professoras chegavam em mim direto e falavam assim: não é possível que você seja irmão da Maressa. Não é possível que a Maressa tão inteligente e você desse jeito. E eu peguei aquilo para mim e falei: eu sou mesmo um burro. E eu encarei isso como uma realidade, até jovem. Eu me sentia sempre inferior aos demais. Eu fui tratar isso no 30 semanas. Porque eu me sentia o patinho feio, eu me sentia o rejeitado, eu sentia que eu era o burrão. Justamente porque uma pessoa desconhecida, uma velha morfética, que era professora minha, olhou para mim e falou: você, não é possível que você seja irmão da Maressa. Uma desconhecida, ao invés de considerar as coisas que pessoas que me amam falavam para mim, eu considerei a fala de uma desconhecida e peguei aquilo para mim. Mas eu não estou aqui para tratar esse assunto, eu estou aqui para tratar o assunto que surgiu aí no seu coração, que o Espírito Santo colocou no seu coração agora, como algo que você carrega, que alguém colocou sobre a sua vida e que você abraçou e você levou em consideração. E eu quero chamar isso nessa noite de capa. E para explicar, eu queria levar vocês até uma estradinha numa cidade chamada Jericó. E o tema da mensagem dessa noite é: livre-se da sua capa. Fala assim comigo: livre-se da sua capa.
Exatamente. Pode passar para o próximo, Fê. Aí está o texto bíblico, e o texto, essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele está o chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu te faça? Jesus perguntou Jesus, e o cego respondeu: Rabi, mestre, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Eu quero te dar o contexto de tudo isso aqui. Jesus estava com os discípulos saindo de Jericó e tinha uma multidão atrás dele, justamente porque era o fim. Jesus estava saindo de Jericó, indo a caminho de Jerusalém, e em Jerusalém tinha algo esperando Jesus, e aquilo que estava esperando Jesus era o Gólgota, era a cruz. E Jesus sabia exatamente daquilo. Jesus sabia o que estava esperando. Marcos, quando escreveu o texto depois, então sabia o que estava acontecendo, mas ele achou importante dizer que na saída de Jericó tinha um homem, que esse homem era cego. E esse homem estava gritando por Jesus. E tem um monte de coisa nesse texto que é muito importante. Mas aqui eu queria que vocês guardassem no coração de vocês que cada passo de Jesus era extremamente estratégico e importante, porque estava indo em direção ao madeiro. Estava indo em direção à nossa redenção. E aí aquele cego se colocou no caminho, e eu acho muito interessante pensar que Marcos escreve assim: Bartimeu, filho de Timeu. Só que a realidade é que Bartimeu significa filho de Timeu em aramaico. E se você for olhar para o texto, se você olhar até para o livro de Marcos mesmo, você vai ver ele tratando assim: tinha um leproso em tal lugar, tinha um paralítico em tal lugar, tinha um cego em tal lugar, fulano estava morto, e ele trata desse jeito. Mas no caso de Bartimeu, ele decide falar o nome de Bartimeu, e ele fala 2 vezes. E aí tem um monte de linha teológica que vai explicar um monte de coisa sobre isso. Inclusive uma delas é que tem um documento histórico de um homem contemporâneo ali de Bartimeu, chamado Timeu. E esse homem era um revolucionário contra o império. E tinha uma coisa que o Império Romano fazia com frequência, que é que ele pegava os revolucionários, ele matava o revolucionário na frente do filho, e ele arrancava os olhos do filho depois, porque eles queriam que a última imagem que aquele filho tinha era do seu pai sendo morto, porque se levantou contra o império. Eu não estou falando que esse era o caso, mas existe uma coincidência grande você pensar que o homem que Marcos fala, olha, aquele ali é o filho de Timeu, o filho de Timeu. E aquele homem era cego, como acontecia naquela tradição. Mas eu não posso, não existe um fato bíblico, e sobre fatos históricos a gente pode discutir, mas sobre a Bíblia a gente não discute, porque a Bíblia não tem espaço para negociação nenhuma. Mas é curioso pensar que esse é um milagre que Marcos decide colocar nome. E aí Marcos faz questão de carimbar esse nome no texto. E depois a gente volta nisso aqui do nome, porque vai ser lindo demais, mas vai ser na outra hora. Então, acontece que esse homem está lá sentado na beira da estrada, e ao redor dele, o cobrindo, ou embaixo dele, dependendo do nível do sol ou da chuva que estivesse naquele dia, ele estava vestindo uma capa. E essa capa era um documento. Não era simplesmente uma capa que alguém doou para ele, que na campanha da prefeitura
Alguém doou uma capa e botou na caixa. E aí alguém, um bom moço, foi lá e entregou essa capa para Bartimeu. A capa era a autorização do império, que aquela pessoa podia mendigar, que aquela pessoa era uma mendiga oficial. Então Bartimeu está com aquela sentença: eu sou um cego mendigo, que posso mendigar, que posso pedir esmola, e eu estou aqui na beira do caminho. Então ele não está vestindo simplesmente algo que era para aquecer ele do frio, que era para proteger ele do sol, da chuva, ou qualquer coisa assim. Ele estava vestindo a licença dele para mendigar. E toda vez que eu penso nisso, eu penso que, olha o tamanho desse milagre de Jesus. Não é como devolver a dignidade para alguém, mas é como tirar aquela pessoa de um lugar de mendigância, do lugar de humilhação, e colocar aquela pessoa num lugar de dignidade de volta. Aquele homem que talvez nem tivesse olhos mais, que foi curado por Jesus. E eu acho muito engraçado, porque Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E se a gente voltar 8 versículos antes, ele pergunta exatamente para Tiago e João: o que vocês querem que eu faça para vocês? E eles respondem: deixa um de nós sentar à tua direita e o outro à tua esquerda, lá na sua glória. Isso me faz pensar uma coisa: esse capítulo 10 do livro de Marcos está ensinando para a gente uma coisa. Talvez aqueles que têm olhos não estão enxergando, e aqueles que nem têm olhos estão sabendo o que precisam de Jesus. Porque aqueles que andaram 3 anos com Jesus, aqueles que viram Jesus, aqueles que provaram do que Jesus tinha, aqueles que eram íntimos de Jesus, pediram para Jesus a glória, e aquele que era o cego pede para Jesus a misericórdia. E o que você está pedindo nessa noite? Será que o seu coração está afundado pedindo glória? Ou será que o seu coração está: ei, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim? Eu quero fazer uma afirmação, que é uma afirmação um pouco pesada. Sabe quando a gente falou que todos nós estamos carregando alguma coisa? Eu quero afirmar nessa noite que nós entramos aqui vestindo algumas capas, mas que, para a glória do nome do Senhor, hoje é o último dia dessas capas sobre as nossas vidas, porque não interessa se alguém decretou alguma coisa sobre você, não interessa se você nesse momento está sentado na beira da estrada, não interessa se você está tomando sol, tomando chuva, não interessa nem se alguém falou para você que você podia mendigar, porque você é isso mesmo. A presença de Jesus está andando por essa cidade, está andando por essas estradas, e assim que Ele ouve o seu clamor, o seu grito, o seu pedido de socorro, Ele para fazer aquilo que você precisa que seja feito, para fazer com que a sua dignidade seja restaurada, seja restabelecida. E eu acho muito legal que o texto é estruturado de uma forma que existem 3 verbos que são importantes. E aí eu queria pedir para a Fê já passar. Gente, o nosso telão está piscando bastante desse jeito, porque quebrou um cabo nessa semana. A gente teve que trocar por um provisório, porque não deu tempo de chegar o cabo novo ainda. Então, explicando para vocês. E a primeira ordem que esse texto me dá é a ordem do grite. E o texto lá no versículo 47 diz assim: quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que aquele homem faz é gritar, é abrir a boca, é falar o que está acontecendo. Só que eu acho engraçado que o texto relata assim, ele soube que era Jesus de Nazaré. E sabe o que esse título, Jesus de Nazaré, significa? Para aqueles judeus, para aquela época, o texto Jesus de Nazaré significava assim: Jesus é um dos profetas. Jesus é alguém que prega um evangelho. Jesus é alguém que fala sobre a lei, que fala sobre amor, que prega por aí, que tem seguidores.
E ele ignora o fato de que ele ouviu dizer: é o Jesus de Nazaré. E ele começa a gritar: esse é o Jesus, filho de Davi. Que aqui não é um apelido carinhoso, é justamente o reconhecimento da realeza de Jesus. É como se alguém falasse assim: quem está passando ali é o tal do Jesus. E você falasse assim: não, quem está passando ali é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Só Ele pode, só Ele tem o poder, e Ele pode me tirar dessa situação agora. Eu não me interesso sobre quem você fala que Ele é, eu me interesso sobre quem Ele é. E Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a estrela de Davi, Ele é o sol da justiça, Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele ignora quem falam para ele que é. A multidão que cercava Jesus esperava que Jesus fosse um dos profetas, um libertador, um revolucionário, mas ele esperava aquele que Jesus realmente era, o Filho do Deus vivo, o poderoso de Israel. E essa era a maneira do judeu reconhecer que Jesus era o rei prometido, era o herdeiro do trono, era o ungido. Mais uma vez, o homem que não tinha olhos, o homem que não tinha visão, via mais do que aqueles que estavam vendo. Ele estava justamente reconhecendo a majestade de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é o nosso coração apático à presença de Deus. A gente se coloca na presença do Deus Altíssimo e a gente não tem coragem de se quebrantar. A gente se coloca na presença do Todo-Poderoso e a gente não tem coragem de derrubar uma lágrima. A gente não tem coragem de render uma palavra bonita do nosso coração para Jesus. A gente às vezes não tem coragem de levantar a mão. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com a multidão que está à nossa volta, que às vezes está falando assim para a gente: cala, ei, fica quieto. E aquele homem está dando mais uma lição para a gente. Quando a multidão estiver falando para você: fica quieto, se cala, cala sua boca, para de pedir, continua pedindo, porque só você sabe quem Jesus é, você sabe o que Ele pode, você sabe exatamente quem você é para Ele, e sabe quem você é? Filho amado de Deus, escolhido e separado por Deus, aquele que é o objeto do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Para aquele que crê não no Jesus de Nazaré, mas no Jesus que é o Santo dos Santos, Todo-Poderoso, o majestoso Deus. Para esses tem a vida eterna. E a multidão à sua volta pode estar falando assim: se cala. E a multidão da sua volta pode estar apática. E a multidão à sua volta pode estar fria. Mas a presença de Jesus precisa invadir o seu coração, de forma que você saiba: quem está passando aqui é o meu Deus. E para Ele eu grito, para Ele eu grito, para Ele eu salto, para Ele eu faço o que for necessário. O escândalo do amor invadiu esse lugar. E o texto continua dizendo assim: muitos o repreendiam, mandando que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho muito interessante pensar que quem manda Bartimeu calar a boca não é o diabo. Quem manda Bartimeu calar a boca não é o império, não são os romanos. Quem manda Bartimeu calar a boca é a multidão que estava seguindo Jesus. Eram os caras que estavam andando
em volta de Jesus era gente religiosa. Era gente que não suportava o fato de Jesus se assentar com pecadores e publicanos. Só que todas as vezes que Jesus se assentava com pecadores e publicanos, levantavam daquelas mesas pessoas santificadas e restauradas. Eu não estou falando que a sua roda de amigo tem que ser a roda do ímpio. Eu não estou falando que a sua roda de amigos tem que ser das pessoas mais tortas. Eu estou falando que o seu objeto de resgate precisa ser eles. Tem muita gente que está fechada dentro da igreja, olhando para quem está fora como se fosse inimigo, olhando para pessoas que têm posturas de vida totalmente deturpadas como se fossem inimigos. Ei, que os seus olhos sejam lavados pelo Jesus de Nazaré, pelo Jesus verdadeiro, como aqueles olhos que são lavados pela misericórdia, que você olhe para eles como o objeto do seu amor e fale: eu preciso dessas pessoas. Tem um batismo de amor que precisa acontecer no nosso coração. Então tem um tipo de barulho, que é um barulho que faz justamente incomodar aquelas pessoas que são religiosas. E aí começa o abaixa a voz, começa o não faz escândalo, começa o aqui não é assim. E eu quero perguntar para você, uma pergunta que eu quero que você responda aí no seu coração. Há quanto tempo você aprendeu a abaixar sua voz? Há quanto tempo você aprendeu a não gritar mais? A não clamar mais? Há quanto tempo que a sua oração ficou aquela oração: abençoa o meu sono, abençoa o meu dia, ou abençoa fulano, abençoa cicrano, abençoa beltrano? Quanto tempo que a sua oração ficou assim, mecânica? Há quanto tempo que você não está clamando mais? Porque é mais educado viver assim do que viver como aquele cego que estava à beira do caminho. Há quanto tempo você está se comportando como aqueles religiosos que mais fazem o shh, fica em silêncio aí, do que faz o grita mesmo, porque Ele pode te salvar. Grita mesmo, porque Ele pode me salvar. E o que tem me incomodado é que a conversão é exatamente assim. A conversão, ela não começa com você arrumadinho, não. A conversão, ela não começa com tudo certinho, você perfumado, não. A conversão sempre acontece com você com o rosto no chão, com o rosto no pó. A conversão sempre acontece com você tendo um choro desesperado, que é o choro de quem está sendo salvo. Se você fosse salvo de qualquer situação terrível na sua vida, você choraria, você se entregaria àquelas emoções, mas às vezes em relação à nossa vida eterna nós não somos assim. Nós somos polidos, comedidos e a gente nem levanta a mão direito. Eu estou ministrando sobre vidas que precisam colocar para fora um pouco o desespero da presença de Deus. O desespero pelo renovo da presença de Deus. Sabe de uma coisa? Eu acho que essa capa está pesada demais. Eu acho que essa capa está dura demais. Eu acho que essa capa está te calando demais. E eu quero contar para você uma coisa. Sabe o que aconteceu depois que Bartimeu continuou gritando? Pode passar, Fê. Aconteceu exatamente isso aqui. É o próximo. Pode passar. Aconteceu exatamente isso aqui. Jesus parou. E o texto é enfático dizendo: Jesus parou. Jesus parou tudo, Jesus parou a comitiva, Jesus parou a caminhada, Jesus estava indo para a cruz, a multidão inteira estava empurrando Jesus, Jerusalém estava esperando, Gólgota estava esperando, o Getsemane estava esperando, o relógio da redenção não parava de bater os ponteiros, todo mundo estava na correria, mas o grito do mendigo fez o rei parar. Feche os seus olhos que eu quero falar um negócio para você e eu quero que você esteja de olhos fechados para isso. Eu não sei quem aqui que precisa ouvir isso hoje,
Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração fortemente que existem pessoas que precisam entender que o seu grito não se perde no barulho. O seu grito, ele para em Jesus. Continua de olhos fechados, porque eu vou declarar sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero profetizar que o seu grito vai encontrar o ouvido atento do seu mestre nessa noite. E que a sua necessidade será mais uma vez suprida pela presença, pela doce, maravilhosa e preciosa presença de Jesus. Porque esse Jesus, ele não tem problema com a sua voz alta, mas ele tem problema com o seu silêncio educado. Pode abrir seus olhos. Então a primeira coisa que nós falamos foi sobre gritar. E a segunda coisa que nós vamos falar é sobre o livrar-se. O livre-se, pode passar. O livre-se. E aí o texto continua dizendo assim, ó. A multidão, misteriosamente, a multidão mudou o tom aqui. E os mesmos que estavam mandando ele calar a boca começaram a gritar: coragem, levante-se, ele está chamando você. E aí vem o versículo, que é o versículo mais importante para mim. Bartimeu jogou, próximo slide, Bartimeu jogou a capa de lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. A parte mais importante do texto é: Bartimeu levantou como num salto e jogou a capa dele para o lado. E a palavra usada aqui é do grego apobalo. E essa palavra, ela não é ele tirou a capa, ele dobrou a capa, ele colocou a capa em algum lugar. Essa palavra, a tradução dela é justamente arremessar para longe, jogar para longe, não ter mais aquilo de volta. E agora imagina só, aquele cego, a única coisa que ele tinha era a capa. Sem a capa ele não podia pedir o sustento dele, pedir dinheiro, pedir doação, pedir comida. Ele não podia fazer nada. Sem a capa ele não era mais ninguém. Mas antes de enxergar, ele joga a capa para o lado, porque ele entende que se Jesus estiver lá, ele não precisa de sustento nenhum, porque Jesus é o sustento dele. Jesus é aquele que opera os milagres. Jesus é aquele que restaura. Você está entendendo o tamanho dessa loucura? Se ele não encontrasse Jesus na multidão, se Jesus não operasse aquele milagre, se Jesus negasse aquele milagre para ele, ele ia ter que voltar depois. E como que ele ia achar a capa dele na multidão, e sem enxergar, e sem saber onde a capa estava? Aquele cara, ele decidiu abrir mão do sustento, ele decidiu abrir mão da proteção, ele decidiu abrir mão da identidade que ele tinha, por causa de uma única coisa, porque ele sabia quem estava na estrada. E às vezes, nós estamos na presença daquele que estava na estrada, mas a gente não tira as nossas capas. Às vezes a gente não coloca para fora o nosso grito, às vezes a gente nem clama, e às vezes nós somos a multidão que quer calar. Sabe que ordem que eu quero que você guarde no seu coração? A ordem que ele não foi curado e depois largou a capa, porque qualquer um faria isso. E eu acho até que a nossa geração, ela aprendeu a esperar as coisas acontecer. Nós vivemos uma geração que é muito desconfiada, que aprendeu a se entregar só quando tiver uma garantia, quando tiver uma certeza. Sabe aquela coisa? Não, quando eu tiver certeza eu mudo. Quando o negócio estiver totalmente concreto, eu vou. Quando eu estiver mais forte, eu me entrego. Quando eu tiver mais santo, eu começo a ler a Bíblia todos os dias, eu começo a orar todos os dias. E a realidade é que a gente inverte essa ordem sempre. Quando eu resolver as minhas coisas. E a gente nunca resolve as nossas coisas. Porque isso é uma mentira do diabo. O que Jesus precisa é que você largue a sua capa hoje, se coloque num salto e vá até a presença dele. Porque ele tem uma pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Largar a capa depois de estar curado é muito fácil.
Mas a realidade é que o que Ele espera de você é que você solte isso, sabendo que Ele é a única coisa que você pode se apegar. Aí eu preciso dizer para você que a capa foi imposta para ele, foi sim. A capa deu a sentença para ele, sim. A capa deu a sentença para você, sim. Mas em algum momento da história, a capa nas nossas vidas virou algo confortável e uma desculpa da nossa identidade. Eu sou ansioso mesmo. Eu não consigo perdoar mesmo. Ó, comigo é ferro e fogo. Eu não perdoo ninguém. Não, eu sou boca suja mesmo, meus pais eram assim, eu fui criado numa família assim. Não, eu bebo mesmo, mas eu bebo pouco. Eu continuo bebendo depois que eu converti, mas eu bebo menos. Eu não fico maluco mais. Você não entendeu o que é jogar sua capa. Você não entendeu o que é viver na presença de Deus. Você não entendeu que você não precisa de mais nada disso se a presença dele estiver no seu coração. Você não precisa de distrações, você não precisa de amparo para a sua alma e para a sua emoção. Você precisa da presença de Jesus. Tira a sua capa de orgulhoso, tira a sua capa de boca suja, tira a sua capa de adúltero, tira a sua capa de safado. Tira a sua capa de pilantra e se coloca num salto, porque o Rei dos Reis quer ver você. O Rei dos Reis quer perguntar para você o que você precisa, o que você está esperando dele. Às vezes a gente abraça a condenação, porque a capinha é quentinha, porque a capinha é confortável, porque a capinha coloca a gente num lugar que às vezes a gente pensa que é seguro demais. Mas vamos continuar aqui. Feche os seus olhos aí comigo, um minutinho. Eu já estou caminhando para o final. Eu queria que você pensasse de forma assertiva e respondesse com sinceridade para Jesus aí no seu coração. Qual que é a capa que você está vestindo hoje? Qual que é a capa que o Espírito Santo está falando no seu coração que você precisa jogar para o mais longe possível e pular na presença de Jesus? Eu vou deixar você pensar 10 segundinhos nisso. Pode abrir seus olhos. Agora eu vou fazer uma pergunta na sinceridade aqui. Você vai levantar sua mão se o Espírito Santo falou para você alguma coisa que precisa ser jogada para o lado. Levanta sua mão se você ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: a sua capa é tal. Levanta sua mão. Não precisa ter vergonha não. Pode acenar, pode acenar. Teve gente que não ouviu. O que aconteceu? Você acha que o Espírito Santo está de boca fechada? Ou você acha que você está bem demais? De duas uma. Ou você é a quarta pessoa da Trindade. E se você levantasse a mão, Jesus te puxava para reinar junto com Ele? Ou você está tentando se enganar? E sobre quem está tentando se enganar, ainda há tempo. Larga a sua capa, porque Jesus está te esperando. Existe uma coisa entre você e Ele. E essa coisa é quando você acredita que você não precisa do perdão. Quando você acredita que você não está carregando coisas no seu coração. Quando você acredita que você não tem mágoa, não tem rancor. Sabe de uma coisa? Um pouquinho antes desse texto que a gente leu, tem a história do jovem rico. E a história do jovem rico é perfeita para ilustrar isso. Marcos omite o nome daquele cara. Ele é só o jovem rico. E a característica dele é rico. E ele fala: o que eu faço para herdar o reino dos céus? E aí Jesus vai lá e fala para ele: cumpra a lei. Ele fala: não, eu já faço tudo isso. Então dê tudo que você tem aos pobres. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem. E aí ele fica extremamente aborrecido, porque aquele coração era um coração que estava no dinheiro, que era um amante do dinheiro. A capa daquele homem era o dinheiro. Qual que é a sua capa? Qual que é o nome da sua capa? Qual que é a sentença que tem nessa capa? Mas continuando aqui, a última coisa é o confesse. E o texto diz assim: o que você quer que eu faça por você? Perguntou Jesus. E isso é chocante,
Porque é Jesus que sabe de todas as coisas, que conhece o nosso coração, que sabe o que a gente está pensando, que sonda os nossos pensamentos, que sonda o nosso coração, que sonda as nossas intenções. E é óbvio que o cego quer enxergar. A coisa mais clara é que o cego quer enxergar. O cego está lá na beira do caminho, gritando. E o detalhe que toda vez que eu penso nesse texto, mexe muito com o meu coração, é que essa pergunta, o que você quer que eu faça por você, é exatamente a mesma pergunta que Jesus fez lá para Tiago e João, que eu falei para vocês. E a mesma pergunta tem duas respostas diferentes. Tiago e João, que enxergavam, que caminhavam com Jesus, respondem: nós queremos o trono, dá o trono, deixa um sentar à sua direita e o outro à sua esquerda, nós queremos posição. E o cego, que não enxergava, diz: mestre, eu quero ver. Essa pergunta, gente, ela não é para informar Jesus sobre nada, ela é para informar quem você é para você mesmo. Quando o rei te pergunta o que você quer, o que você precisa, não significa que ele não sabe o que você quer e o que você precisa. Significa que ele quer que você saiba o que você precisa e o que você quer. E é por isso que Jesus obrigou o cego a falar. Ele podia ter curado em silêncio, como ele fez muitas vezes em outros lugares, mas aqui ele faz o homem abrir a boca e nomear o problema dele. Eu quero ver. E esse princípio aqui é o princípio decisivo de todas as coisas. Deus não arranca de você uma capa que você não quer tirar. A capa é justamente o que é seu, a função que é sua, de tirar aquilo ali. A capa na situação de Lázaro era justamente a pedra. Ei, tira a pedra do caminho. O que é impossível você deixa para Jesus, mas o que é possível, joga a capa para o lado e salta na direção de Jesus. E o Espírito Santo ministrava no meu coração que existem pessoas convertidas há anos, mas que a oração dessa pessoa não muda. É só aquela oração de Senhor abençoa, Senhor transforma, Senhor faz um milagre, mas não existe um clamor, não existe um grito, não existe um desespero. Porque dizer em voz alta expõe aquilo que você é, aquilo que você precisa. Quando você ora para Deus quebrar o seu orgulho, você está dizendo para Ele que você é orgulhoso. Quando você ora dizendo para Deus que você quer ver, você está dizendo para Deus que você é cego. E o Espírito Santo ministrou muito no meu coração sobre isso. Sobre eu começar a dar nome para as minhas capas para Deus. Jogar elas para o lado e correr na direção de Jesus. E aqui, concluindo, eu queria chamar a banda já para cá. E eu queria que você se colocasse em pé aí no seu lugar. Se coloque em pé aí no seu lugar. Porque agora, justamente agora, vem a parte que não é mais sua. Porque se você gritou, se você largou, se você confessou, tudo era a parte sua, mas a cura não é uma parte sua, a cura é a parte dele. E o texto lá em 52 diz assim: vá, disse Jesus, a sua fé curou você. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e seguiu a Jesus pela estrada. No mesmo instante. Aquele cara que largou a capa no escuro, ele abriu os olhos pela primeira vez, e a primeira coisa que ele viu foi o rosto do mestre que ele tanto clamava. Ei, se você não está vendo o rosto do mestre, eu queria que você começasse a clamar por ele, porque ele para tudo. Ele para tudo para te encontrar. E quando ele parar tudo para te encontrar, ele vai abrir os seus olhos, e a sua primeira vista será o rosto daquele que tem salvação para você.
E é muito interessante a gente pensar nessas duas coisas, que a primeira é a multidão, que a multidão tenta calar a boca daquele homem, a multidão que calou a boca dele, tenta depois encorajar ele, vai lá, levanta. E o que muda não é a multidão. E às vezes a gente pensa nisso, a gente pensa, não, eu não estou recebendo as coisas que eu tinha que receber, então o que eu tenho que fazer? Mudar de igreja. O que eu tenho que fazer é mudar de ambiente, é mudar de coisa. Ei, não é a multidão que muda, o que muda é o que o seu clamor vai fazer, onde o seu clamor vai chegar. Ei, o seu clamor chega no coração de Jesus, e quando o seu clamor chega no coração dele, ele para o que ele está fazendo, e quando ele para, ele fala assim, chama ele para cá. E aquela mesma multidão que parecia ser um empecilho, que parecia que estava te parando, é a multidão que diz assim, ei, coragem, Ele quer ter com você, coragem, Ele quer te ouvir, coragem, Ele quer falar com você. Para de achar que o ambiente está errado e comece a colocar as palavras para fora, o clamor para fora, o grito para fora e a capa para longe de você. E a última coisa é que Marcos justamente fala que aquele homem é Bartimeu, é o filho de Timeu, porque enquanto aquele homem estava com aquela capa, ele não tinha nome, ele era um mendigo, ele era um desgraçado, ele era um desafortunado, ele era um azarado, ele era tudo de ruim, mas a partir do momento que ele largou a capa para o lado, e ele esteve face a face com o mestre, a partir dali, ele tem a identidade dele restaurada, e ali não importa mais nada, se o pai dele é tal, se a mãe dele foi tal, não importa nada disso, não importa aquela herança maldita que talvez ele tivesse, o que importa é a sua identidade está restaurada, porque Jesus parou por você, Jesus te viu na multidão, Jesus ouviu o seu clamor. E encerrando, eu quero te contar uma história. Isso é uma parábola. Algumas pessoas até tratam essa história como verdadeira, mas não tem como comprovar. Mas a história conta que existia um homem, e esse homem era muito querido na cidade que ele vivia. E aí, acontece que ele comete um crime. Ele cometeu um crime por um impulso. Ele foi lá, fez um crime, e ele foi preso. E a corte daquela época condenou ele à morte, ao enforcamento. Então, de uma vida normal, ele foi carregado às pressas para um cárcere e ficou ali. Ele sabia que ele seria morto. Só que aquela cidade amava aquele homem e enxergava que aquele homem era um homem íntegro, e por uma fatalidade ele acabou cometendo aquele crime. Então a cidade se mobiliza, vai até a sala do rei e começa a pedir para o rei, rei, você precisa perdoar aquele homem. E o rei fica muito tocado, porque o rei gostava daquele homem também. E aí o rei decide fazer uma coisa, porque o rei era a única pessoa que poderia perdoar aquele homem e tirar aquele homem do corredor da morte. Então ele se veste de padre, o rei se vestiu de padre e pegou a Bíblia e colocou a carta de perdão dentro da Bíblia. E falou, eu vou visitar fulano lá no cárcere, e eu vou oferecer para ele a palavra de Deus. E ele com certeza vai aceitar a palavra de Deus, e dentro da palavra de Deus vai ter a carta de perdão, e ele vai ser liberto, e a cidade vai me amar por isso. E aí aquele padre desceu até o cárcere, e quando aquele padre chegou lá no cárcere, aquele cara começou a gritar com o padre, que era o rei. Começou a gritar, vai embora daqui, eu não tenho tempo para essa ladainha, para de inventar mentira. E aquele rei vestido de padre falava, não, eu quero só falar para você do amor de Deus, eu quero só te entregar a palavra de Deus. E ele, eu não quero isso, tira isso daqui, tira esse louco daqui. E começou a gritar assim, e o padre rei ficou lá insistindo por um tempo, mas chegou um momento que ele desistiu, virou as costas e saiu de lá. E quando ele saiu, o carcereiro começou a dar risada. E aí aquele homem falou, por que você está dando risada disso?
E aí o carcereiro falou assim: você é burro, você não reconheceu? Aquilo não era um padre, aquilo era o rei. E dentro da Bíblia estava a carta de perdão, mas você mandou ele embora. E amanhã é a sua execução. E aquele homem chorou amargamente. E no dia seguinte, ele foi para lá, para o lugar do enforcamento. E como tradicionalmente faziam, era um palco, a cidade toda estava olhando. Colocaram a corda em volta do pescoço dele e perguntaram para ele: você tem umas últimas palavras? E ele falou: tenho. Eu quero dizer que eu não estou morrendo hoje pelo crime que eu cometi. Eu estou morrendo hoje pelo perdão que eu recusei. E ele calou, e o soldado puxou a manivela, e ele caiu, e a sua vida foi junto. Feche seus olhos. Que como nessa história, nessa parábola, esse homem que não morreu pelo que ele fez, mas ele morreu pelo que ele recusou. Existem algumas perguntas que eu quero conduzir aqui com vocês. A primeira pergunta é se existe alguém aqui entre nós que nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus e quer fazer essa oração nessa noite. Faz um aceno com a sua mão. Se você quer fazer uma oração entregando sua vida a Jesus nessa noite, faz um aceno assim com a sua mão. Nós estamos aqui para te receber e te abraçar. Não. Existe alguém aqui entre nós que já fez essa oração, já caminhou com Jesus, mas por algum motivo se afastou dos caminhos dele, quer retornar para a casa do Pai nessa noite? Faz um aceno com a sua mão, se você está nessa condição. Não? Ainda de olhos fechados, eu quero fazer mais um convite. Eu quero perguntar se o Espírito Santo falou com alguém aqui firmemente, que precisa largar essa capa, que Jesus está na beira do caminho te esperando, e Jesus quer mudar algo na sua vida. E como eu falei para você, existem pessoas que têm 20 anos de casa, 30 anos de casa, mas que ainda estão com as suas capas. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer periodicamente, largar as nossas capas. Se o Espírito Santo falou com você, eu queria que você acenasse com a sua mão. Eu vou orar, eu não quero te constranger. Eu quero orar por você. Tem algumas pessoas, você que levantou a mão pode abaixar. Quem não levantou ainda, faz um sinal para mim. Faz um sinal para eu saber. Tem mais pessoas. Mais alguém? Você que levantou pode abaixar. Você que não levantou ainda, amém, pode abaixar. Você que não levantou ainda, levanta a sua mão se você quer receber essa oração. Tem mais pessoas ali, pode abaixar a mão. Tem mais? Gente, se o Espírito Santo falou com você, não perca tempo para isso. Faça um aceno, esse aceno não é para mim. Tem mais pessoas ali, glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Esse aceno não é para mim. Esse aceno é você dizendo assim: Jesus, eu quero soltar essa capa. Eu quero chegar na sua presença. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Pode abaixar a mão. Eu vou orar por vocês. A banda vai ministrar um louvor aqui. Eu vou começar a orar. Você pode ficar no seu lugar aí. Espírito Santo, eu coloco diante de Ti a vida desses meus irmãos. E eu coloco diante de Ti a minha vida também, como alguém que precisa